As vendedoras da boutique de luxo riram entre si ao ver a senhora de roupas simples e sandálias gastas entrar na loja. Elas se prepararam para humilhá-la e expulsá-la. Mal imaginavam que aquele erro de julgamento não lhes custaria apenas o emprego, mas a loja inteira. A mulher que entrou na loja se chamava Lúcia. Aos 68 anos, ela era dona de um império construído do zero, mas seu rosto e suas mãos ainda carregavam as marcas de uma vida de trabalho duro. Ela era viúva e vivia de forma simples, em uma casa confortável, mas sem o luxo exagerado que sua fortuna poderia comprar. Para ela, o dinheiro era segurança, não um troféu. Sua rotina era tranquila, quase anônima. Acordava com o sol, cuidava das orquídeas em sua estufa e lia os jornais. A maior parte de seu império agrícola era administrada por um conselho de confiança, deixando-a livre da correria dos negócios. Ela raramente ia às compras. Suas roupas eram de boa qualidade, mas sem etiquetas famosas, feitas por uma costureira de bairro há anos. Mas aquele dia era diferente de todos os outros. Era o aniversário de morte de seu amado marido, Pedro. 20 anos antes, quando eles ainda estavam lutando para construir sua primeira empresa, passaram em frente àquela mesma loja. Na vitrine havia um colar de diamantes deslumbrante. Pedro apertou sua mão e disse: "Um dia, meu amor, eu vou te dar este colar. Você merece o mundo." Ele nunca conseguiu. Morreu antes que a fortuna se tornasse gigantesca. Lúcia guardava essa memória como um tesouro. Por anos, ela se recusou a comprar o colar, sentindo que seria uma traição comprá-lo para si mesma. Mas naquele dia, acordou com uma nova decisão. Ela iria comprar o colar, não como um luxo, mas como uma homenagem. Uma forma de fechar um ciclo e sentir Pedro perto dela. Ela guardava na bolsa uma foto gasta dos dois, jovens e cheios de sonhos, a única coisa de valor que carregava. Dentro da boutique Le Rêve, o ar era frio e perfumado. As vendedoras, Carla e Juliana, pareciam esculturas de gelo em seus uniformes pretos. Carla, a gerente, era uma veterana de guerra no mundo do luxo. Ela media o valor de um cliente pelo peso do relógio em seu pulso e pela marca de seus sapatos. Sua gentileza era uma ferramenta, usada apenas para extrair a maior comissão possível. A rotina delas era uma caçada. Passavam o dia observando a porta, avaliando cada pessoa que entrava. Um cliente rico era um tubarão. Um turista curioso era um peixe-palhaço. Elas falavam em códigos, unidas por um desprezo compartilhado por qualquer um que não pertencesse ao seu mundo exclusivo. Aquele dia estava lento, o que deixava Carla ainda mais irritada. Que tédio hoje, nenhuma presa decente. Juliana, a vendedora mais nova, reclamou baixo. Carla ajeitou o cabelo impecável, sem tirar os olhos da porta de vidro. Paciência, querida. O tubarão certo uma hora aparece. E ai de quem tratar um deles como se fosse uma sardinha. O colar que Lúcia viera buscar estava em um pedestal de veludo no centro da loja. Era a peça mais cara da coleção, um objeto que Carla sonhava em vender. Ela o limpava todos os dias, imaginando a comissão que ele lhe renderia. A joia representava o topo da cadeia alimentar daquele ecossistema de luxo. Lúcia respirou fundo na calçada antes de entrar. Sentia-se uma intrusa, uma menina pobre do interior, prestes a entrar em um palácio. Ajeitou seu vestido simples de algodão e abriu a porta pesada. Ela não sabia que não estava entrando apenas em uma loja, mas em uma arena onde seria julgada e condenada por sua aparência. As duas vendedoras a viram entrar. Trocaram um olhar de desdém instantâneo. Para elas, Lúcia não era uma cliente, era uma sardinha que havia errado o caminho do cardume, e elas estavam prestes a ensiná-la qual era o seu lugar. Lúcia entrou na boutique Le Rêve e foi como se uma parede de gelo se erguesse à sua frente. As duas vendedoras, Carla e Juliana, a viram e imediatamente lhe deram as costas. Começaram a conversar em voz alta sobre a festa de uma cliente milionária.
Uma tática clara para fazer Lúcia se sentir invisível e indesejada. Mas Lúcia não se abalou. Ela caminhou lentamente pelo salão de mármore, seus passos silenciosos. Seu foco era um só, o pedestal de veludo no centro da loja. Lá estava ele. O colar de diamantes, exatamente como ela se lembrava, brilhando sob a luz fria dos spots. Uma lágrima discreta se formou no canto de seu olho ao se lembrar da promessa de seu falecido marido. Ela ficou ali, parada, por um longo minuto, perdida em suas memórias. A presença dela, tão perto da joia mais cara da loja, começou a incomodar as vendedoras. Carla, a gerente, fez um sinal com a cabeça para Juliana, a mais nova. Era hora de expulsar a intrusa. Juliana se aproximou com um sorriso falso e condescendente. Pois não? Em que posso ajudá-la? A senhora sabe que esta é uma joalheria, certo? A pergunta era uma ofensa disfarçada de cortesia. Lúcia se virou para a jovem, o olhar ainda um pouco distante. Sim, eu sei, minha filha. Eu gostaria de ver este colar mais de perto, por favor. Sua voz era calma, mas firme. A tranquilidade dela irritou Carla, que decidiu intervir pessoalmente. Ela se aproximou, o som de seus saltos estalando no mármore. Minha querida, receio que esta peça esteja um pouco fora de sua realidade, disse Carla, a voz alta o suficiente para que os outros poucos clientes na loja ouvissem. Talvez uma loja de bijuterias no outro quarteirão seja mais adequada? A humilhação foi pública e deliberada. Lúcia sentiu o sangue subir ao rosto. Era a mesma arrogância, o mesmo preconceito que ela enfrentou a vida inteira antes de construir seu império. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma raiva fria que ela não sentia há muito tempo. Ela ignorou a ofensa e repetiu, olhando para o colar. Eu gostaria de experimentar. Foi quando Carla riu. Uma risada curta, debochada, que ecoou pela loja silenciosa. Olha, senhora, vamos parar com a brincadeira. A senhora não tem como pagar nem pelo ar que está respirando aqui dentro. Eu vou pedir educadamente que se retire, antes que eu precise chamar os seguranças. A ameaça pairou no ar, pesada e definitiva. As outras clientes desviavam o olhar, constrangidas, mas cúmplices. Lúcia estava completamente sozinha, cercada pela hostilidade e pelo desprezo. Lúcia olhou para o rosto de Carla, para o sorriso vitorioso de Juliana. Elas haviam julgado o livro pela capa e estavam prestes a descobrir que aquele livro era uma enciclopédia inteira. A calma de Lúcia não se abalou. Pelo contrário, seus olhos ganharam um brilho de aço. As vendedoras acreditavam ter vencido a batalha. Elas não sabiam que tinham acabado de cutucar um leão adormecido e declarar guerra à verdadeira dona de todo o quarteirão. Diante da ameaça de chamar os seguranças, Lúcia não recuou. Ela não levantou a voz. Apenas assentiu lentamente, um brilho perigoso em seus olhos. Então, para a surpresa de Carla e Juliana, ela tirou da bolsa um celular antigo e simples, um modelo que já não se via mais nas lojas. As duas vendedoras trocaram um sorriso de deboche, achando que a velha louca iria ligar para a polícia. Lúcia discou um único número, que sabia de cor. A chamada foi atendida no primeiro toque. Alberto, bom dia! É a Lúcia, ela disse, a voz perfeitamente calma, contrastando com o ambiente hostil da loja. As vendedoras ainda a observavam com desprezo. Eu estou na boutique Le Rêve, no shopping do centro. Sim, essa mesma, continuou Lúcia, olhando diretamente nos olhos de Carla. Eu quero que você compre a loja para mim, não o colar, a loja inteira. Use o fundo de investimentos de emergência. Quero a transação concluída na próxima meia hora. Houve uma pausa. Carla e Juliana se entreolharam e soltaram uma risadinha, agora convencidas de que a mulher era uma desequilibrada. A humilhação que estavam impondo parecia ainda mais divertida para elas. Lúcia desligou o telefone e permaneceu em pé, em silêncio, esperando. Os minutos se arrastaram.
Carla, já sem paciência, pegou o telefone do balcão. Chega de show, vou ligar para a segurança agora mesmo. Mas antes que ela pudesse discar, seu celular pessoal tocou. O nome que brilhava na tela fez seu sangue gelar. Era o diretor-geral da marca, um homem poderoso que morava em Paris e que nunca ligava para gerentes de loja. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Senhor Dubois? Sim, senhor. Estou ouvindo. A voz de Carla era um fio. O rosto dela, antes vermelho de arrogância, começou a ficar branco como cera. O quê? A loja? Vendida? Como assim? Vendida agora? Para quem? Os olhos de Carla se arregalaram de pânico e se fixaram na figura da senhora de roupas simples parada a poucos metros dela. Ela está aqui? A queda de Carla foi instantânea e total. O celular escorregou de sua mão e caiu no tapete felpudo. O castelo de sua arrogância havia se desfeito em pó em menos de 10 minutos. Juliana, vendo o terror no rosto de sua chefe, parou de sorrir. O pânico começando a tomar conta dela também. Lúcia, que observou tudo com uma calma glacial, guardou seu celular na bolsa. Ela caminhou lentamente até o balcão e olhou para a gerente paralisada. Eu acredito que a partir de agora a senhora trabalha para mim, disse Lúcia, a voz ainda suave, mas agora carregada com o peso de bilhões. Ela então se virou para Juliana. Minha primeira ordem como a nova dona desta empresa é que você embrulhe aquele colar para presente. Minha segunda ordem é que você e sua chefe esvaziem seus armários imediatamente. Lúcia fez uma pausa e deu o golpe final. Vocês estão demitidas. A humilhação foi completa. Sob o olhar chocado dos outros clientes e funcionários, Carla e Juliana tiveram que pegar suas bolsas e sair de trás do balcão. Escoltadas pelos mesmos seguranças que ameaçaram chamar, elas foram postas para fora da loja, que até poucos minutos atrás era o reino delas. Do lado de fora, no corredor polido do shopping, as duas ficaram paradas, sem rumo. Haviam sido demitidas pela nova dona, a mulher simples que elas julgaram e tentaram expulsar. No corredor barulhento do shopping, Carla e Juliana estavam paralisadas. O mundo ao redor continuava a girar, com pessoas rindo, crianças correndo, mas o universo delas havia parado. A porta de vidro da Le Rêve, que antes era a fronteira de seu reino, agora era uma barreira que as separava de tudo o que tinham. Elas estavam do lado de fora, expostas e humilhadas. Juliana, a mais jovem, foi a primeira a desabar. O choro veio em soluços altos, sem se importar com quem estava olhando. Seus olhos, que minutos antes eram frios e zombeteiros, agora estavam vermelhos e inchados de pânico. O que a gente vai fazer agora? Ela repetia, a maquiagem borrando em seu rosto. Carla, por outro lado, tentava manter uma fachada de raiva, mas por dentro o medo era um animal selvagem arranhando seu peito. Aquele emprego não era apenas status. Era o que pagava o aluguel de seu apartamento caro, a prestação de seu carro importado, as faturas de seus cartões de crédito. Sua vida de luxo era um castelo de cartas, e a mulher de roupas simples havia acabado de soprá-lo para longe. O desespero de Juliana era mais imediato. O salário e as comissões daquela loja eram o que pagava o tratamento de sua mãe, que sofria de uma doença crônica. Sem aquele dinheiro, ela não sabia como compraria os remédios do próximo mês. A arrogância que ela demonstrou para agradar a chefe agora lhe custaria a saúde da pessoa que mais amava. A culpa é toda sua, Juliana gritou para Carla entre soluços. Você me forçou a ser grosseira com ela, você e suas regras estúpidas. A aliança entre as duas, construída sobre o desprezo pelos outros, se desfez em acusações amargas. Minha culpa? Você é uma adulta. Deveria ter pensado antes de agir como uma idiota. Carla retrucou, a voz tremendo de pânico. Enquanto elas se afundavam em seu desespero no corredor do shopping, dentro da loja, Lúcia agia com uma calma impressionante. Ela não estava celebrando sua vitória. Ela reuniu o restante da equipe, funcionários que assistiram a tudo, apavorados.
Ela se apresentou formalmente e os tranquilizou, dizendo que o emprego deles estava seguro. Ela então caminhou até o pedestal, pegou o colar de diamantes e o segurou na palma da mão. Não era mais apenas uma joia. Era um símbolo de uma promessa cumprida, mas também de uma ferida que havia sido reaberta. O preconceito que ela sofreu ali a fez lembrar de todas as portas que já lhe foram fechadas na cara. Lá fora, a briga entre Carla e Juliana acabou, dando lugar a um silêncio de derrota. Elas se sentaram em um banco, duas figuras patéticas em meio ao brilho do shopping. O mundo do luxo que elas tanto adoravam agora as tratava com a mesma indiferença que elas sempre trataram os outros. Elas fecharam os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo. Foi quando ouviram uma voz tímida. Com licença. Carla, Juliana. Era uma das outras vendedoras, parada na frente delas. E então, enquanto afundavam em seu ponto mais baixo, a antiga colega apareceu. E ela trazia uma mensagem inesperada da nova dona da loja. A colega que as abordou, uma vendedora chamada Ana, parecia tão assustada quanto elas. A nova dona, a dona Lúcia, ela pediu para que vocês duas fossem até o escritório dos fundos, disse a moça em voz baixa. Ela quer conversar com vocês. O pedido soou como uma intimação para a execução. Carla e Juliana se entreolharam, o mesmo pânico nos olhos. O que mais aquela mulher poderia querer? Humilhá-las ainda mais? Processá-las? Sem outra opção, elas se levantaram e seguiram Ana de volta para a loja, caminhando como prisioneiras pelo corredor que antes era delas. O escritório nos fundos, que pertencera a Carla, estava diferente. A porta estava aberta. Lúcia estava sentada atrás da mesa, não com a postura de uma executiva, mas com a tranquilidade de uma avó em sua sala de estar. Sobre a mesa estava o colar de diamantes, brilhando dentro de sua caixa aberta. Sentem-se, por favor, disse Lúcia, a voz calma. O convite era educado, mas a autoridade em seu tom era inquestionável. As duas mulheres se sentaram nas cadeiras em frente à mesa, encolhidas, esperando a sentença. Olha, senhora, se for para nos humilhar mais... Carla começou com a voz trêmula, tentando reunir os últimos cacos de sua arrogância. Lúcia a interrompeu, não com raiva, mas com uma suavidade que desarmava. Eu não tenho nenhum interesse em humilhar ninguém. Eu sei muito bem qual é o gosto da humilhação. É exatamente por isso que eu chamei vocês aqui. Ela então começou a falar. Contou sobre sua infância, na pobreza extrema do campo. Contou sobre as vezes em que foi enxotada de lojas, sobre as pessoas que riram de suas roupas remendadas, sobre a fome e a luta diária. Contou como ela e o falecido marido, Pedro, trabalharam de sol a sol, com as mãos na terra, para construir o império que hoje possuíam. Carla e Juliana ouviam paralisadas. A história de vida daquela mulher era um universo de distância de suas preocupações com bolsas de grife e comissões. Elas começaram a ver não a cliente mal vestida, mas uma sobrevivente, uma guerreira. Eu vejo em vocês o mesmo medo que um dia eu senti, continuou Lúcia, o olhar penetrante. O medo de ser pequena, de ser invisível. A diferença é que vocês tentaram se proteger construindo um muro de arrogância e diminuindo os outros. Eu e meu marido aprendemos que a única forma de crescer de verdade é ajudando os outros a se levantarem. A razão para aquele encontro não era vingança, era uma lição. Eu comprei esta loja hoje por impulso para homenagear meu marido, disse ela, olhando para o colar. Mas eu não entendo nada de moda ou de luxo. Eu entendo de pessoas e de trabalho. Então, ela fez a proposta que ninguém poderia esperar. Eu não vou recontratá-las para seus antigos cargos. Aquele capítulo da vida de vocês acabou. As duas sentiram um calafrio. Mas eu quero oferecer a vocês uma segunda chance. Um emprego de verdade. Lúcia explicou que uma de suas empresas mantinha um grande projeto social que dava treinamento e emprego para mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu preciso de gente com experiência em gestão e em vendas para treinar essas mulheres
para lhes dar uma profissão, para lhes devolver a dignidade. O trabalho é duro, o salário é menor e não há nenhum glamour. Ela as encarou. Mas é um trabalho que constrói em vez de destruir. A escolha é de vocês. Carla e Juliana ficaram em um silêncio chocado. A mulher que elas tentaram esmagar estava lhes oferecendo não uma esmola, mas um caminho para a redenção. Elas esperavam o fim de suas carreiras, mas inesperadamente encontraram a chance de começar uma vida com um propósito real. A oferta de Lúcia pairou no ar, densa e inesperada. Ela não lhes deu tempo para responder ali. Apenas pegou um cartão de visitas de uma gaveta, escreveu um endereço no verso e o entregou a Carla. Este é o lugar. O projeto se chama Oficina Recomeço, disse ela. Pensem com calma. Se decidirem que a proposta interessa, a diretora, Maria, estará esperando por vocês amanhã, às 9 da manhã. Com isso, Lúcia se levantou, pegou a caixa com o colar e se retirou, deixando as duas mulheres sozinhas na sala que um dia foi o centro de poder delas. A escolha era delas: engolir o orgulho e investigar a oferta ou desaparecer na obscuridade com a vergonha da demissão. Aquela noite foi um inferno particular para cada uma. Carla chegou em seu apartamento luxuoso, mas o silêncio e o vazio do lugar pareceram sufocá-la. Ela olhou para as roupas caras no armário, para os móveis de design. Tudo aquilo era uma casca, uma armadura que, pela primeira vez, ela percebeu que a protegia de uma vida sem sentido. A humilhação que sentiu foi profunda, mas foi o olhar de Lúcia, um olhar não de raiva, mas de uma estranha compreensão, que mais a perturbou. Juliana, por sua vez, chegou em casa e encontrou a mãe dormindo no sofá, a respiração fraca. Sobre a mesa estava o calendário com as datas das próximas consultas e a lista de remédios caros. Para ela, a escolha não era sobre orgulho, era sobre a sobrevivência da pessoa que ela mais amava. A oferta de Lúcia, por mais humilhante que parecesse, era a única tábua de salvação em um oceano de desespero. Na manhã seguinte, movidas por razões diferentes, as duas tomaram a mesma decisão. Se encontraram, por coincidência, na porta do endereço indicado. Não trocaram uma palavra. A antiga cumplicidade havia se transformado em um constrangimento mudo. O lugar não era nada como a boutique. Era um grande galpão reformado em um bairro operário. O ar não cheirava a perfume francês, mas a tecido, madeira e café fresco. De dentro vinha o som de máquinas de costura e de conversas animadas. Era o som do trabalho. Era a Oficina Recomeço. Uma mulher de meia idade, com um sorriso acolhedor e mãos fortes, as recebeu na porta. Vocês devem ser Carla e Juliana. Sou a Maria. Dona Lúcia me avisou que talvez vocês viessem. Entrem. A investigação delas sobre a nova vida começou com um tour pelo local. Maria, a diretora, mostrou as salas de treinamento, corte e costura, marcenaria, culinária. As alunas e funcionárias eram mulheres de todas as idades, muitas delas vítimas de violência doméstica, ex-presidiárias, mães solteiras que precisavam de uma segunda chance. Carla e Juliana olhavam para aquelas mulheres, para seus rostos marcados pela vida, mas cheios de uma dignidade que elas nunca viram em suas clientes ricas. Elas viram o depoimento da vida real, a prova de que o mundo era muito maior e mais duro do que o pequeno aquário de luxo em que viviam. Maria então explicou qual seria a função delas. Nós produzimos aqui artesanato e uniformes de alta qualidade, mas nossas artesãs não sabem vender, não conhecem o mercado. O trabalho de vocês seria criar uma marca para nossos produtos, encontrar clientes, ensiná-las a negociar, usar a experiência de vocês com vendas, mas para um propósito diferente. A tensão interna das duas era imensa. Era um mundo estranho, assustador. Suas antigas habilidades de julgar e desprezar não serviam para nada ali.
Elas vieram para investigar uma oferta de emprego, mas acabaram sendo forçadas a investigar a si mesmas e o vazio de suas vidas anteriores. A visita à oficina Recomeço continuou. Maria, a diretora, mostrou a Carla e Juliana a pequena creche onde as funcionárias podiam deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Explicou sobre os cursos de alfabetização e de gestão financeira que o projeto oferecia. A cada nova sala, a cada nova iniciativa, a percepção das duas ex-vendedoras sobre o que era valor era desafiada e desconstruída. Elas ainda estavam céticas, distantes. Tudo aquilo era nobre, mas parecia um mundo alienígena. A prova final, a descoberta que quebraria a última camada de gelo em seus corações, veio na oficina de costura. Maria as apresentou a uma das artesãs, uma mulher jovem e de olhar tímido chamada Rosa. A Rosa é uma de nossas melhores designers, disse Maria com orgulho. Mostre a elas o seu vestido novo, Rosa. Com as mãos um pouco trêmulas, Rosa mostrou uma pequena peça de roupa infantil, pendurada em um manequim. Era um vestido de festa, feito de um tecido simples, mas bordado à mão com uma perfeição e uma criatividade impressionantes. As cores, os pontos, o desenho, era uma obra de arte. Carla, com seu olho treinado para a alta costura, se aproximou. Ela tocou o tecido, analisou a costura. Seu instinto profissional não podia negar o que via. A qualidade daquela peça era superior à de muitas roupas de grife que ela vendeu por milhares de reais. Foi você quem fez isso? Carla perguntou, a voz sem o tom de desprezo pela primeira vez. Sim, senhora, eu aprendi tudo aqui, respondeu Rosa. Juliana, enquanto isso, notou uma foto presa na máquina de costura de Rosa. Era uma menina de uns 5 anos, sorrindo e usando um vestido exatamente igual ao que estava no manequim. Que linda! É a sua filha? Juliana perguntou, a pergunta saindo naturalmente. Foi a primeira vez que Rosa sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. É a minha pequena estrela. Graças a este trabalho, eu consegui sair de um abrigo e alugar um quartinho para nós duas. Foi a primeira vez na vida que ela dormiu em uma cama só dela. Aquelas palavras simples, ditas com uma dignidade imensa, foram a prova final. Aquele vestido não era apenas um produto. Era a chave que libertou uma mãe e uma filha de um abrigo. Era a prova concreta de que o trabalho ali transformava vidas de verdade. Naquele instante, a venda de um colar de diamantes pareceu a coisa mais fútil e vazia do mundo. Juliana, pensando na própria mãe e na sua luta por remédios, sentiu uma conexão profunda com a história de Rosa. Carla, por sua vez, a mulher que passou a vida vendendo luxo para os ricos, percebeu que nunca havia vendido nada com uma história tão valiosa. O marketing da arrogância em que ela era especialista foi humilhado pelo marketing da esperança. Elas se olharam. A decisão estava tomada, sem que precisassem dizer uma palavra. Elas finalmente entenderam a profundidade da proposta de Lúcia. Mas descobrir a beleza e o poder daquele projeto era só a ponta do iceberg. Aprender a fazer parte dele e a merecer aquele novo começo seria o verdadeiro e mais difícil desafio. O primeiro dia de trabalho na oficina Recomeço foi o verdadeiro confronto para Carla e Juliana. Elas chegaram vestidas com roupas discretas, mas que ainda assim pareciam caras e inadequadas para o ambiente. As outras mulheres do galpão, as artesãs, as olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A história da humilhação na loja de luxo havia se espalhado e elas eram vistas como as patroas caídas. Maria, a diretora, as recebeu com sua calma habitual, mas seus olhos eram firmes. Ela não as levou para um escritório. Levou-as diretamente para o coração da oficina, onde o barulho das máquinas era alto e o cheiro de trabalho era forte. O confronto não seria com palavras, mas com a realidade. Antes de vocês pensarem em vender qualquer coisa,
disse Maria, a voz se sobrepondo ao ruído. Vocês precisam entender o valor do que é feito aqui, e o valor está nas mãos de quem faz. O plano dela para o primeiro dia era simples e brutalmente eficaz. Ela entregou a Juliana um avental e a sentou em frente a uma máquina de costura industrial. Seu trabalho hoje é fazer uma costura reta em todos estes retalhos, ela disse, apontando para uma pilha enorme de tecido. Para Carla, a ex-gerente, ela entregou um par de luvas grossas e a levou para a seção de marcenaria. E o seu trabalho é lixar estas peças, todas elas. O documento apresentado a elas não foi um relatório, mas a ferramenta de trabalho mais básica. A tarefa era um confronto direto com o tipo de trabalho que elas sempre consideraram inferior, o trabalho dos outros. A reação delas foi um choque silencioso. Carla, que passava os dias dando ordens com as unhas perfeitamente feitas, agora segurava um pedaço de madeira áspera e uma lixa. Seus primeiros movimentos foram desajeitados, inúteis. O pó de madeira grudava em seu suor e em poucos minutos suas costas doíam. A humilhação era profunda. O culpado, exposto ali para todos verem, era sua própria incompetência para o trabalho real. Juliana não se saiu melhor. A máquina de costura parecia um monstro indomável, quebrando a linha e costurando torto. Ela furou o dedo com a agulha mais de uma vez, e as outras costureiras a observavam pelo canto do olho, sem dizer nada. O silêncio delas era o julgamento mais duro. No meio da tarde, exaustas e frustradas, o ponto de virada aconteceu. Rosa, a mesma artesã do vestido, se aproximou da bancada de Carla. Ela viu a ex-gerente lutando com a madeira, quase chorando de raiva e frustração. "Com licença, dona Carla", disse Rosa com sua voz tímida. "A senhora está segurando a lixa do jeito errado. Deixa eu lhe mostrar como cansa menos." Aquele pequeno gesto de gentileza, vindo de uma mulher que elas teriam ignorado na rua, foi o que quebrou a armadura de Carla. Ela olhou para a mão estendida de Rosa, uma mão calejada pelo trabalho, e pela primeira vez não viu uma subalterna. Viu uma professora. E, engolindo o orgulho que restava, ela aceitou a ajuda. O confronto daquele dia não foi sobre ganhar ou perder, foi sobre aprender. As bolhas e os calos que começaram a se formar nas mãos de Carla e Juliana eram a prova física de seu primeiro dia na nova vida. Mas a pequena e silenciosa lição de humildade que receberam foi o começo de sua verdadeira e mais profunda reparação. Os dias que se seguiram foram uma provação. Carla e Juliana continuaram a chegar pontualmente às 9 da manhã e a trabalhar em tarefas manuais para as quais não tinham o menor talento. Suas unhas bem feitas lascaram, calos se formaram em suas mãos macias e seus corpos doíam de uma forma que nunca imaginaram ser possível. Elas eram, sem dúvida, as piores artesãs da oficina Recomeço, mas elas não desistiram. Todos os dias engoliam o orgulho, ouviam as instruções pacientes de mulheres como Rosa e tentavam, com uma persistência teimosa, aprender o básico. A atitude delas não passou despercebida. As outras mulheres da oficina, que no início as olhavam com desconfiança, começaram a vê-las com um novo respeito. Elas não eram mais as patroas caídas. Eram apenas duas mulheres desajeitadas, mas esforçadas, tentando encontrar um novo caminho. No final da primeira semana, Maria, a diretora, as chamou novamente a seu escritório. Carla e Juliana entraram na sala, certas de que seriam demitidas por sua completa falta de habilidade. Elas se prepararam para o golpe final. "Sente-se, por favor", disse Maria, com um leve sorriso. "Dona Lúcia me ligou. Ela disse que o teste de vocês acabou." As duas prenderam a respiração. "E ela me disse que vocês passaram." "Passamos?" gaguejou Juliana, incrédula. "Mas nós somos péssimas em tudo o que tentamos fazer aqui." "O teste não era sobre habilidade manual", explicou Maria. "Era sobre humildade e persistência."
Dona Lúcia queria ver se vocês eram capazes de fazer um trabalho honesto e duro, sem reclamar. E vocês provaram que sim. Aquele foi o momento da reversão. A sensação de alívio que tomou conta das duas foi imensa. Uma onda de calor que dissolveu a tensão acumulada por dias. Elas não haviam falhado. Tinham sido aprovadas em um teste muito mais importante. Agora chega de lixar madeira, disse Maria com um tom mais enérgico. A partir de segunda-feira, vocês vão começar seu verdadeiro trabalho. A oficina Recomeço precisa de uma marca, precisa de um catálogo, precisa encontrar clientes que valorizem o que é feito aqui. É isso que vocês vão fazer. A nova proposta era a reintegração delas, não em suas vidas antigas, mas em uma nova função, onde suas verdadeiras habilidades poderiam ser usadas para um bem maior. Elas não seriam mais vendedoras de luxo, mas embaixadoras da esperança. A reação das outras mulheres foi a prova final de sua aceitação. Naquele mesmo dia, na hora do almoço, Rosa as convidou para se sentarem à mesa com as outras costureiras. Pela primeira vez, a conversa fluiu e as risadas foram genuínas. Elas não eram mais intrusas, faziam parte da equipe. Carla e Juliana começaram a planejar o catálogo, os olhos brilhando com a mesma energia que um dia usaram para vender joias. Elas haviam encontrado não apenas um emprego, mas uma causa. O primeiro grande pedido, fruto de um contato antigo de Carla, chegou na semana seguinte. A alegria e a celebração que tomaram conta da oficina foram a prova de que a nova parceria podia dar certo. Mas havia algo maior por vir. Os meses que se seguiram foram uma revolução silenciosa para Carla e Juliana. Elas mergulharam no novo trabalho com a mesma energia que antes dedicavam ao luxo, mas agora a motivação era outra. A primeira grande tarefa delas foi criar uma marca para os produtos da oficina. Depois de muitas discussões e rabiscos, elas chegaram a um nome: Mãos que Recomeçam. Um nome que servia tanto para as artesãs quanto para elas mesmas. A transformação de Carla foi a mais surpreendente. A ex-gerente arrogante se tornou uma leoa na defesa do trabalho daquelas mulheres. Ela usava sua experiência e seus contatos não para vender produtos superfaturados, mas para conseguir os melhores preços e as melhores condições para as peças da oficina. Sua nova função era ser a voz comercial daquelas artesãs, garantindo que o suor e a arte delas fossem devidamente recompensados. Em uma de suas primeiras negociações com o dono de uma grande rede de lojas, o homem tentou baixar o preço dos bordados. A antiga Carla teria cedido para garantir a venda. A nova Carla se levantou, mostrou a foto da artesã que havia feito a peça e contou sua história de superação. "O senhor não está comprando um pedaço de pano", ela disse, com uma convicção que o deixou sem palavras. "O senhor está investindo na reconstrução de uma vida, e isso, senhor, não tem desconto." Ela conseguiu o preço que queria. Juliana, por sua vez, descobriu um talento que não sabia que possuía. Sua função era contar as histórias por trás dos produtos. Ela passou semanas conversando com cada uma das mulheres da oficina, ouvindo sobre suas lutas, seus sonhos, suas vitórias. Com uma sensibilidade incrível, ela escreveu pequenos textos que acompanhavam cada peça vendida. Um vestido não era apenas um vestido, era a história de Rosa e sua filha Estrela. Um brinquedo de madeira não era apenas um brinquedo. Era a história de um avô que aprendeu marcenaria para dar um futuro ao neto. O impacto na vida delas foi profundo. Elas ganhavam menos, mas pela primeira vez chegavam em casa no fim do dia com uma sensação de paz, não de ansiedade. Juliana conseguia pagar os remédios da mãe e ainda sobrava para levar um pequeno presente. Carla vendeu o carro importado e descobriu que podia viver muito bem com menos. O vazio que ela tentava preencher com sapatos caros estava sendo preenchido por algo muito mais real: o propósito.
Dona Lúcia as visitava de vez em quando, sem alarde. Sentava-se em um canto, observando o trabalho, com um sorriso discreto. Ela via a paixão com que Carla defendia os preços e a ternura com que Juliana ouvia as histórias, e sabia que sua aposta arriscada naquelas duas mulheres havia valido a pena. A transformação delas era a prova de que a segunda chance que ela lhes deu não foi apenas um emprego, mas o resgate de suas almas. O que começou com uma humilhação em uma loja fria e silenciosa estava se transformando em uma celebração barulhenta e alegre da dignidade e do talento reencontrado. O sucesso da marca Mãos que Recomeçam foi meteórico. Impulsionada pela negociação feroz de Carla e pela narrativa emocionante de Juliana, a marca conseguiu o que parecia impossível: um espaço de destaque em uma das maiores e mais respeitadas lojas de departamento do país. A história por trás dos produtos, contada em pequenas etiquetas, com a foto e a biografia de cada artesã, conquistou o coração dos consumidores. As pessoas não compravam apenas um produto, compravam uma participação em uma história de superação. Em menos de 2 anos, a oficina Recomeço precisou se mudar para um galpão 3 vezes maior. O número de mulheres empregadas e treinadas pelo projeto passou de algumas dezenas para mais de 200. Eram 200 famílias tendo suas vidas transformadas pelo poder do trabalho digno. A reação da comunidade empresarial foi de choque e admiração. O modelo de negócio criado por Carla e Juliana, que unia altíssima qualidade artesanal com uma poderosa história de impacto social, virou um estudo de caso. Outras empresas começaram a procurar a oficina para criar parcerias, e a marca se expandiu para novas linhas de produtos, de móveis a uniformes corporativos. A mídia abraçou a história. Carla e Juliana, as ex-vendedoras de luxo, viraram figuras conhecidas. Foram capa de revistas de negócios, não por venderem futilidades, mas por criarem um negócio com alma. Foram convidadas para dar palestras em universidades, contando como encontraram o verdadeiro sucesso ao abandonar a busca por ele. O reconhecimento máximo veio quando a Oficina Recomeço ganhou o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social do ano. Na cerimônia de gala, Carla e Juliana subiram ao palco para receber o troféu. Ao lado delas, como presidente do conselho, estava Dona Lúcia, com a mesma simplicidade e a mesma força no olhar do dia em que entrou na boutique. E na plateia, aplaudindo com orgulho, estava Rosa e dezenas de outras artesãs, as verdadeiras estrelas da noite. Em seu discurso, Carla, a mulher que um dia humilhou os outros por suas roupas, disse: "Eu aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na etiqueta que ela veste, mas na dignidade que ela carrega." As palavras dela, ditas com uma sinceridade conquistada a duras penas, emocionaram a todos. A jornada delas havia completado um círculo. Elas, que foram expulsas do mundo do luxo, agora eram convidadas de honra nos maiores eventos do setor. Não como vendedoras, mas como inovadoras. Elas haviam criado uma nova forma de luxo, o luxo de ter um propósito. Com o sucesso nacional, começaram a chegar as primeiras propostas de exportação para a Europa e para os Estados Unidos. A história estava apenas começando. Passaram-se mais 5 anos. A marca Mãos que Recomeçam era agora um nome reconhecido internacionalmente, um símbolo de luxo com propósito. A pequena oficina havia se transformado em uma rede de cooperativas que empregava mais de 1.000 mulheres em todo o país, exportando seus produtos para as boutiques mais elegantes de Paris a Nova York. O clímax e o fechamento do ciclo aconteceram em um evento de gala que parou a cidade. Dona Lúcia, em um de seus movimentos de negócios discretos e poderosos, havia comprado o prédio inteiro onde um dia existiu a boutique Le Rêve. No lugar da antiga loja fria e excludente, ela construiu a primeira loja conceito global da Mãos que Recomeçam.
O palco de sua humilhação se tornou o palco de seu maior triunfo. A inauguração foi um evento extraordinário. O interior da loja era quente, acolhedor, com cheiro de madeira e de gente. Em vez de joias em pedestais, havia artesãs demonstrando seus ofícios ao vivo. No lugar de honra, onde um dia esteve o colar de diamantes, estava Rosa, agora designer-chefe da marca, tecendo em um grande tear. Milhares de vidas haviam sido transformadas. Carla e Juliana, agora diretoras de uma operação internacional, recebiam os convidados. Elas não usavam mais a máscara da arrogância, mas o sorriso genuíno de quem tem orgulho do que faz. A transformação delas estava completa e era visível a todos. Em um pequeno discurso, Dona Lúcia, agora com a saúde mais frágil, mas o espírito mais forte do que nunca, contou a história do início de tudo. Ela não o fez com amargura, mas com gratidão. Neste exato lugar, anos atrás, duas mulheres me ensinaram uma lição valiosa. Ela disse, olhando com carinho para Carla e Juliana. Elas me lembraram que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido por suas roupas. E eu lhes dei a chance de aprender que o valor do trabalho nunca pode ser medido apenas pelo lucro. Uma jornalista se aproximou de Rosa, que trabalhava no tear, e perguntou qual era o segredo do sucesso da marca. Rosa parou por um instante, olhou para as amigas ao redor e respondeu com a simplicidade da sabedoria. É que cada peça que fazemos não é feita de linha ou madeira, é feita de segundas chances. No final da noite, as três mulheres, Lúcia, Carla e Juliana, ficaram paradas em frente à vitrine. Olhavam não para o seu reflexo, mas para a festa que acontecia lá dentro, uma celebração da dignidade. Vocês se lembram do dia em que nos conhecemos? Perguntou Lúcia. Vocês me julgaram incapaz de comprar o objeto mais caro da loja. No fim, vocês me ajudaram a criar algo que o dinheiro não pode comprar. Onde antes havia uma porta que se fechava para os humildes, agora havia uma vitrine que exibia o triunfo deles. E a loja, que um dia foi o palco de uma humilhação cruel, havia renascido como o mais belo monumento à redenção e à infinita capacidade humana de recomeçar. Se você ainda não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca mais vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você está crescendo ao ouvir nossas histórias incríveis todos os dias.